Hoje o Amazônia S.A. tem série Jornalistas muito especial e divertida. Mas você sabe o que é o jornalismo? É uma atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público ou a segmentos dele informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação variados, jornal, revista, rádio, televisão, enfim. Então, para difundir uma notícia, você precisa de um veículo. E para mostrar um pouco dos grandes profissionais da comunicação do Acre, você precisa de Amazônia S.A. E hoje a Amazônia S.A. conversa com Aires Rocha e você sabe mais da sua história, da sua luta na vida e de suas vitórias. Ele tem 52 anos, é um garoto, não parece não, viu gente? É natural de Rio Branco, casado com a Valderina, tem 3 filhos, adultos já, viu? Ele tem 26 anos de televisão, exatamente, quase 100% da sua vida jornalística é na TV. Ele vai falar mais sobre isso. Adora fazer caminhadas e ouvir boas músicas. E ele viveu uma experiência muito difícil aos seus 52 anos. E vai contar um pouquinho pra gente como foi ser literalmente curado de um câncer. Eu tenho o prazer de receber na série Jornalistas Aires Rocha, que eu conheço há muito tempo, trabalhou com a minha mãe no falecido Banco do Estado do Acre, o Banacre. Aires, é tão bom ter um amigo aqui, um amigo de tão longas datas, seja bem-vindo. Opa, obrigado também pelo convite, né, de estar aqui participando do seu programa. Outras pessoas, né, tão importantes aí do jornalismo acreano estiveram por aqui. Poxa, eu também estou muito feliz em estar aqui e tentar responder algumas perguntas, algumas coisas que até as pessoas que estão em casa, para conhecerem um pouco mais da gente, né, de um outro lado, digamos assim. Com certeza, porque existe uma curiosidade, tu sabe, né, Aires? Como é a primeira coisa, as pessoas te param na rua até hoje, sentindo falta porque você não está, ou te reconhecem no supermercado, falam que gostam de você, que sentem. Como é que é essa relação com o público? Tem sido sim. Eu estou há quase 7 meses afastado da televisão devido a uma doença, que daqui a pouco a gente conversa sobre isso aí. Mas as pessoas sim, têm aquela curiosidade, né? Quando é que você vai voltar? Poxa, é porque assim, você que faz televisão, Mila, você sabe, às vezes você aparece uma semana num comercial, as pessoas já gravam. Agora tu imagina 26 anos todos os dias, né? Já cria aquela coisa bem familiarizada e as pessoas cobram assim na rua. E se Deus quiser, eu vou adiantar aqui, em junho, segundo semestre, eu tô lá na bancada. Olha, fazendo super falta o querido Aires. Mas Aires, vamos lá. Vamos conhecer esse teu outro lado. Mas a tua profissão, você começou o jornalismo. Por quê? Quem te descobriu? Como é que você foi parar na Globo, no estado do Acre? Então, eu trabalhava no Banco do Estado, né? Trabalhei 15 anos no Banco do Estado e assim, um certo tempo eu senti falta e necessidade também de fazer alguma coisa na parte da tarde, que eu trabalhava no banco de 7 a 1. Então eu ficava em casa, meio ocioso ali, querendo alguma coisa, até para aumentar a renda, né? Claro. Começou a aparecer os filhos e tal. E eu fui ali no antigo prédio da Bandeirantes, que era ali pelo Conjunto Solar. Eu fui lá atrás de um emprego. Cheguei lá, vocês estão precisando de alguém? E quem estava lá, então, era a Jacira Hirt, que era diretora. Até eu também não entendia, assim, ela dirigia o jornalismo da Band e da TV Acre ao mesmo tempo. Até eu fiquei assim meio surpreso, né? Ela fazia um telejornal, corria para o outro e fechava o outro. Ela, assim, uma super profissional, batalhadora demais. Chegava na TV Acre, 5 horas da manhã, aquela mulher, saía meia-noite, não sei como é que aguentava. Fazia tudo, e editava, mexia, fazia texto, Jacira Hirt, nunca esqueci. Não sei se está mais aqui em Rio Branco, não. Então, eu cheguei lá e perguntei para ela, Jacira, vocês estão precisando de alguém para alguma coisa aí? Ela disse assim, o que você faz, jornalismo? Eu digo, não faço nada, eu quero aprender. Ela disse assim, então faz o seguinte, vai lá na TV Acre, 5 horas da tarde, que eu estou lá. Beleza, cheguei lá, ela disse, sim, então você quer fazer o quê? Eu digo, não sei, eu quero ser qualquer coisa, eu quero trabalhar e aumentar minha renda. Ela disse, faz o seguinte, fica aqui na redação comigo. E eu fui prestando atenção naquilo, com o modo de escrever e tal, aquele negócio todo. E eu fui aprendendo aos poucos, né? E eu fiquei como tipo redator. Fiquei uns 15 dias. Com 15 dias,
Fui até motorista. Eu fui motorista lá do Fiasmar. Olha. Teve um tempo que eu levava ele para tomar sorvete. Ele tomava muito sorvete ali no Fabiano, em frente ao estádio, ele ia lá. Então, pois bem. E daí, uma bela manhã, o apresentador do esporte faltou. Eu estava com uns 20 dias de TV Acre. E o então diretor Alfredo Jales me chamou e disse assim: você tem coragem de apresentar? Eu digo... Eu sentia que tinha um pouquinho assim, aquela coisa que dava, sabe? E eu peguei e fui pro esporte. Na primeira vez foi ao vivo. Primeira vez na marra, né? Na viagem, aí foi na marra. Então eles, tem que lapidar mais um pouquinho aqui e vai dar. E aí depois, aí sucedia a Beth Passos, que ela apresentava o Jornal do Acre. Já teve aqui na série. Teve também o Alan Henriques. Que você, inclusive, ajudou com vários toques quando ele entrou na TV. Com alguns toques assim, que ele entrou e tal. O Alan estava bem medroso e tal, mas isso aí, né? O profissional. E estamos aí, estou no Jornal do Acre até hoje, estou 26 anos, numa única emissora. E gostou, interessante isso, que o universo da comunicação, ele tem um viés de nos atrair, nos imergir naquelas profundezas da comunicação, e a gente quase não consegue sair, né, Aires? Não, justamente. É tanta informação, né? Todo dia ali, até hoje em dia, ou nos grupos, né? Nos grupos sociais que você tem, e você está com a informação ali todo o tempo. Então as pessoas até, às vezes você chega na rua, as pessoas já te rotulam como assim um Google ambulante. Sim, rapaz, não vai chover hoje? Não, também não é assim, eu também não. Ninguém sabe. Nome do tempo. Isso, nome do tempo, mas com certeza é isso que você falou. Ela adentra assim a gente, o espírito, né, jornalista dessa profissão, que a gente tem acolhido com bastante gosto. Olha, e é interessante dizer que o Aires, em 26 anos de profissão, nunca fez outra coisa a não ser telejornal. Quer dizer, você teve aí uns 3 dias que você conheceu uma outra área. Conta pra mim, como é que foi? A 93 FM, assim que foi a primeira FM implantada aqui no Acre, acho que 82 mais ou menos, ali no edifício Santos, no quarto andar, eu acho. Então eu cheguei lá, aí tocava muita música, né? Não tinha quase comercial, não tinha nada de música. E eu fui lá, conversei com o EE, ainda, Antônio José, o filho lá do Adonai Santos. Ele disse assim: pô, tu quer fazer um programa, cara? Eu disse: quero. Ele disse: então vamos lá, tu vai pegar das 6 às 7. Agora, só que eu não tinha experiência nenhuma, eu só mandava tocar música e falava a hora, só isso. Terminava a música, eu disse: em Rio Branco, 8 horas e 16 minutos. Aí tome música, eu só falava isso. Então durou só 3 dias. Não teve êxito. Tá melhor na televisão mesmo. Agora, Aires, vamos pra tua vida. Você já é muito bem casado, tem sua família, já filhos adultos, uma história de muita felicidade, mas também de lutas, como qualquer família. E aí você foi surpreendido de uma forma assim, e normalmente é assim que a gente descobre um câncer, né? De uma forma muito surpreendente, por uma doença tão devastadora quanto é o câncer. Queria que você contasse para mim, assim, como é para o homem ser diagnosticado, né? Porque a mulher, ela tem uma coisa de resposta mais tranquila para essas questões de saúde e ao mesmo tempo, né, aparentemente mais forte. O homem para a doença, né? As mães já dizem, né? O homem quando fica doente fica dengoso. Como foi que você reagiu? Como foi receber o diagnóstico? Então, Mila, assim, primeiramente eu comecei a sentir umas certas dores, umas coisas meio assim chatas, né? Então, eu passei 7 meses aqui em Rio Branco, tomando alguns medicamentos, alguns exames, vários exames e tal, mas não me foi diagnosticado. Então, minha esposa disse assim: não, esse negócio não está certo. E nós fomos para São Paulo. Em São Paulo eu fiz 2 exames e me foi diagnosticado câncer. Mas eu não sei, eu estava com um negócio assim, um negócio tão forte dentro de mim, que o médico falou na lata. Chegou para mim e disse: você está com câncer. Então câncer é cruel, câncer você ouve assim, câncer, tu já vê a morte na tua frente, né? Então passou um filme assim, eu digo: meu Deus. Aí eu digo: não, mas isso não é para mim. Eu digo: isso não é para mim. Parece que assim que ele me disse que eu estava gripado.
Gente, olha isso. Eu não me abalei em nenhum momento. Acredito. Eu tenho aquela certeza, entendeu? Porque, Mila, é da sua personalidade isso? Da minha personalidade, Mila, e adentrando um pouquinho numa outra área, a questão de religião. Eu não sou evangélico, eu não sou convertido, digamos assim. Eu apenas frequento, eu acompanho minha esposa, que tem 25 anos, né, de evangelismo e tal, de estar na igreja, de acreditar nisso aí. Mas a minha esposa me disse, antes de eu ser detectado com essa doença, ela fez uma oração em mim e falou que eu estava com câncer. Eu achei aquilo um absurdo. E isso aí, depois disso, vendo essa realidade, eu confesso que eu também mudei a minha espiritualidade, de que Deus, Ele revela sim, Ele revela. Sensacional. E engraçado, Aires, que essa força que você tem dentro de você, exemplo, ser diagnosticado com câncer e receber a notícia como se estivesse com gripe, isso não é muito comum entre os homens, né? Isso é da tua personalidade mesmo. E você acha que hoje, que eu quero que você diga para quem está em casa, como é que você está hoje, você acha que a sua postura diante da doença te ajudou a superar? Com certeza. Eu acredito que a questão de você colocar aquilo em primeiro plano, tô doente, puxa vida, me acabei, o câncer mata. Não, eu tirei isso de lado, eu joguei de lado e estou aqui, estou feliz, creio que esteja bem, tá entendendo? Estou super feliz, fui curado, estou curado, graças a Deus, estou curado. E digo para você homem que está em casa, geralmente você pensa que é só com o vizinho que acontecem as coisas. Eu nunca imaginei. Dei notícias de pessoas com câncer, vi vários problemas, matérias na televisão e nunca imaginei que eu seria vítima de câncer. E eu fui vítima de câncer. Então você que está em casa, você homem que tem aquele preconceito, cara, esquece, faz o teu preventivo, que a coisa existe e o bicho pega assim. Olha só, excelente dica, porque a partir dos 40 anos, né, os homens têm que começar, porque homem não é cuidadoso com saúde mesmo, né, Aires? Isso aí é a dica, mas tem que se preocupar com a Conheço vários que já estão com 50 ou 60 anos, nunca fizeram e disseram que nunca vão fazer esse exame. Que é o da próstata. Muita ignorância. É muita ignorância, gente. É verdade. Morrer de graça, nunca. Tá certíssimo. Gente, mas tem mais nessa conversa sensacional, deliciosa, com a simpatia do querido amigo Aires Rocha. Me fala da tua experiência na bancada. A gente está falando de TV Acre, que é afiliada da Globo. Existe uma linha Globo de ser, né, que é diferente das demais emissoras. A Globo é muito exigente no perfil dos seus profissionais, que tem que ser 100% neutro sobre qualquer assunto, né? O que é muito importante, que o jornalismo de verdade se faz dessa forma. Mas na hora da notícia, Aires, aquele momento que, mesmo sendo um homem forte, você não conseguiu conter a emoção. Você teve alguma notícia que te abalou emocionalmente no ar? Eu tive dois momentos assim, não muito distantes. Foi de uma mocinha de 14 anos que ela era dependente de droga, né? De muita droga, de crack, de cocaína. Uma menina de 14 anos. E ela, em casa, eu vi um VT, algumas imagens não foram pro ar, porque a gente até preserva esse lado aí, mas eu assisti. Então ela quebrava garrafa, ela quebrava copo dentro de casa, furando a veia, porque a mãe tinha prendido ela, acorrentado ela para ela não sair de casa e se drogar. E ela, a abstinência, tive aquela vontade. Então aquilo ali na hora, sabe, aquela confusão, aquela coisa chata, eu lembrava da minha filha que eu tinha em casa. Digo, meu Deus, imagine o inferno que uma família dessa não vive por causa das drogas, né? Às vezes você vê os filhos dos outros com esse problema e tal, não é nada não, é um inferno. Um outro caso foi bem recente de um rapaz, um jovem estudante da universidade, que de repente o cara, cheio de saúde e tal, e de uma hora para outra começou a se sentir mal, foi fazer o exame e deu leucemia. Então aquilo ali eu já lembrei do meu filho, rapaz. Poxa, um jovem de 21 anos, né? Tanta coisa pela frente, né? Quanta coisa ele não sonhou. E pronto, e depois daquela notícia, eu não aguentei ali, chorei mesmo no ar, as pessoas viram. E segundo as redes sociais, choraram comigo. Então eu tenho esse lado aí, eu posso estar na TV, posso estar mas se tocar,
Não segura. Não, eu não seguro, eu não consigo. Aí, ó, se me quiser assim, senão... Sensacional. Agora, Aires, é importante dizer que há no jornalismo o que a gente aprecia e o que a gente desgosta. O que na comunicação, do que você assiste, do que você vê aqui no nosso estado, do que você assiste nas emissoras do Brasil afora e do mundo, o que você diz assim, não, isso aí tem a ver comigo, isso é comunicação de verdade. E o que você diz assim, não, eu não partilho disso aí? O que na comunicação você não faria? Olha, Mila, eu tenho um pensamento comigo, eu tenho 26 anos na TV Acre. Me orgulho de dizer um padrão Globo que todo mundo conhece, é uma coisa de excelência, tem suas falhas, tem seus erros, tem, mas participamos de alguns seminários de encontros também para entrar nessa linha editorial. Eu acho que se um dia eu sair dali, eu não consigo me ver numa outra emissora que tem uma linha editorial diferente, uma linha de como tratar a política diferente. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Eu até hoje, eu creio que ninguém sabe de que partido eu sou. Não dá para se rotular, lá não tem condições de se rotular, entendeu? Então você fica uma pessoa isenta, uma pessoa com bastante imparcialidade, e é isso aí, eu me vejo assim. E a credibilidade se faz assim, né? E a credibilidade se faz assim, você vê nas ruas as pessoas... tu não está rotulado, entendeu? Então mantém aquele respeito, você te olha um olho no olho e você sente que as pessoas dizem, poxa, está aqui um jornalista, digamos assim, de verdade, né? E eu sinto muito orgulho disso. E até o fim eu vou tentar me manter assim. Sensacional. Agora, importante saber outra coisa sobre o que você pensa. Você está na TV, Jornal do Acre, edição ao vivo também, 26 anos, quer dizer, uma longa história. Mas o que você gostaria, você não gostou da rádio, ok, mas o que você gostaria de fazer antes de terminar os seus dias, já de bengalinha? Não, isso aí uma hora eu vou ter que fazer na comunicação. Olha, eu tenho um sonho, um grande sonho, eu estou adiando muito isso, devia ter aproveitado esse tempo aí, até que eu estou meio afastado e tal, mas eu tenho a maior vontade de escrever um livro. Falando assim, dos causos, das pérolas, de algumas vivências minhas, né? Contando um pouco da história do jornalismo acreano, como, não tem lá, o William Bonner escreveu o Jornal Nacional, como fazer, né? Eu pensei assim, tipo, Jornal do Acre, como não fazer, entendeu? Sensacional. A gente vai guardando isso aí, né? Mas olha, um sonho meu, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas eu tinha uma vontade mesmo, assim, de pegar uma produção boa. Eu tinha vontade de fazer um programa de auditório. Olha só, que legal. Ao vivo, assim, com show de calouros, participação das comunidades, entrevistas com políticos, né, com governo, com deputado, alguma coisa, sem nada de bajular, nada. Vamos falar isso aqui, o problema é esse, fala povão ali. Eu sei, eu acho que... tem bem a sua cara. Eu acho que dava. Uma hora vai rolar, hein, Aires Rocha, hoje na série Jornalistas. Mas calma, não acabou não, porque eu ainda tenho mais uma curiosidade. Aires, em televisão e em programação ao vivo, sempre acontece alguma coisa que sai do controle e você tem que ter aquela resposta rápida, muito pronta para o telespectador entender o que está acontecendo. Na sua história na TV, o que foi mais engraçado, constrangedor, o que te deixou numa saia justa? Então, uma vez eu fui entrevistar o ministro da Agricultura, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava no estúdio, ele entrou, eu não sabia nem o que nós íamos conversar, eu não sabia, foi na hora, assim, chegou lá e os assessores, tudo dele no estúdio, e só me falaram num ponto assim, tu vai falar com ele sobre a luz para todos. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou perguntar? Eu digo, vou perguntar a primeirinha básica, que é, o que consiste esse programa, né? E deixa ele falar. E daí o homem lá sentou, pô, mas ministro, só ele sentar lá eu já fiquei tremendo, né? Então aí foi, fiz a primeira pergunta, ele respondeu, fiz a segunda pergunta, ele respondeu, na terceira, na quarta, quando chegou na quarta, ele estava respondendo, eu olhando para ele aqui e pensando numa próxima pergunta, mas eu não sabia o que fazer. E eu não podia me calar também, né?
E ele respondendo, eu digo, meu Deus, cá pra mim, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou perguntar para esse homem? Você sabe o que foi que eu fiz? É difícil até acreditar, mas quando ele encerrou, eu fiz assim uma pergunta que nem eu mesmo sabia o que eu estava perguntando. Eu fiz um jogo de palavras assim, e eu usava a tonalidade, quando chegava numa palavra difícil, eu baixava o tom. Para ele não entender, para ele não saber que eu não estava falando besteira, entendeu? Então, tipo assim, eu cheguei para ele... Aí foi tipo assim, ele terminou, eu digo... Bom, ministro, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria saber do senhor o seguinte, porque o programa Luz para Todos é um programa que está pegando aí, né, as regiões todas do país e tal, aquele governo que está tentando fazer com que esse problema também seja solucionado nas áreas de difícil acesso, na área rural, mas a gente sabe que o Brasil precisa desse programa até porque... Então, é uma coisa totalmente, né? Perdida. Então, e eu, no finalzinho, eu disse, então, como dizer, o que o senhor acha disso aí? Aí eu digo assim, se esse homem quiser acabar com meus 20 e poucos anos de televisão, basta ele perguntar assim, repita, ele me acabava ali. Mas sabe o que ele disse? Sinceramente, ele olhou para mim e disse, olha, Rocha, muito oportuna essa sua pergunta, viu? Eu literalmente flutuei, comecei a suar, o coração a mil de graças a Deus. E deu certo, essa foi uma das. Né? Foi a pergunta em bromation, né? Na hora que a gente não tem o que dizer. Acontece. E acontece e dá certo. E dá certo. Tá aí, gente, sensacional. Séries jornalistas com a simpatia do Aires Rocha aqui com a gente. Mas a pergunta que eu queria te fazer, que eu tinha esquecido, sabe qual é? Diga. Você teve 20 anos no jornalismo sem formação. Você aprendeu fazendo e uma hora você foi para a faculdade. Conta como é que foi essa história de aprender fazendo e se fazer a faculdade foi determinante para a sua profissão. Olha, não foi não. Não foi, eu fiz por uma necessidade. Eu me sentia de uma certa forma envergonhado. Algumas pessoas que eu ia entrevistar, elas perguntaram se eu era formado. Algumas vezes eu menti. Uma vez eu fui entrevistar o secretário de Segurança de São Paulo, ele chegou para mim e disse assim, você é formado? Eu digo, eu me formei em Curitiba, tá com uns 4 anos mais ou menos. Eu não queria, sabe? Eu não era formado nada. Mas aí eu comecei a sentir assim, uma certa vergonha, uma necessidade e fui. E me formei. Fiz jornal mais de 20 anos, sem formação nenhuma, e digo e provo. Jornalismo é prática. Se você tiver prática, não precisa de uma faculdade não. A gente tem aí um diploma, fiz pós-graduação e tal, mas te digo, se eu não tivesse, eu estaria fazendo jornal do mesmo jeito. Tá aí, gente. O queridíssimo, sensacional, simpaticíssimo, com muitas histórias para contar. É uma pena a gente ter pouco tempo com Aires Rocha hoje no Amazônia S.A., que muito brevemente vai estar voltando para a bancada do nosso querido Jornal do Acre na TV Globo. Então, Aires, foi mais que uma honra receber você na nossa série. Muitíssimo obrigada. Uma honra minha, principalmente. Obrigado pelo convite e espero ter correspondido à expectativa. Séries jornalistas hoje para você no Amazônia S.A. com Aires Rocha.